veio essa síndrome? Ju, a gente pode começar falando da banalização que essa palavra acabou tomando em proporções muito grandes, né? Hoje em dia as pessoas associam muito a ideia de estresse com burnout e acabam usando essa palavra para vários sentidos. Então, eu estou cansado, seja no trabalho, seja na minha rotina, seja nos meus estudos, eu vou falar que eu estou burnoutado ou que eu entrei em burnout. Mas, de fato, o que é essa palavra? Burnout é um transtorno ocupacional, o que significa que a gente está falando aqui de uma exaustão crônica relacionada ao ambiente de trabalho. E ele vai ter uma série de características que vão marcar para a gente o que significa de fato essa síndrome, mas tem 3 delas que são muito importantes da gente ressaltar aqui. A primeira é a sensação de exaustão física e emocional. Então, pessoas que sofrem de burnout, elas frequentemente vão se relatar como exaustas. Mas também essa exaustão vem acompanhada do que antigamente era chamado de cinismo. Eu confesso que eu não gosto dessa palavra porque cínico parece uma coisa mais irônica, mais debochada, mas o cinismo aqui é num contexto de distanciamento emocional do trabalho. Então essa pessoa ela se vê numa desconexão. E por fim isso leva a uma perda de produtividade. Então a gente pode pensar que o burnout como uma tríade: exaustão emocional, distanciamento emocional em relação ao trabalho e perda de produtividade. E quando você fala sobre essa banalização, assim, Edu, é porque hoje qualquer cansaço ali relacionado a essa questão de produtividade, as pessoas erroneamente ali colocam esse nome de uma síndrome que é muito séria, né? Que tem sido descrita desde a década de 80 ali. Foi percebido inicialmente nos profissionais de saúde, né? Que acabam sendo ali um profissional que tem maior risco de desenvolver, mas que de fato a gente tem que ter muito cuidado. E uma coisa que eu fico me perguntando assim, Edu, como que a gente consegue diferenciar assim de um cansaço que a pessoa tá ali fadigado, tá trabalhando muito, tá no começo às vezes do trabalho, ou tá numa fase onde tem que produzir mais para mostrar serviço ali pro chefe, e de um burnout. Como que o psiquiatra ali ou o médico do trabalho, ele consegue fazer esse diagnóstico assim? A primeira coisa, Ju, é que a gente não pode dissociar burnout do ambiente de trabalho. Então, para entender um pouco mais a fundo, eu preciso saber como que é o estilo de trabalho que aquela pessoa enfrenta. E existem algumas características de trabalho que são mais associadas a um risco de burnout. Por exemplo, trabalhos que têm jornadas exaustivas. Como você citou muito bem a questão de profissionais de saúde. Se a gente pensar, por exemplo, um regime de plantão, a exaustão ela é naturalizada pela própria questão do trabalho. As pessoas ficam 12, 24, 36 horas, muitas vezes tendo dificuldade de ir ao banheiro ou de fazer uma refeição, porque é naturalizado que elas estão ali para trabalhar. Então, trabalhos com jornadas muito grandes e com poucas pausas, e que muitas vezes culturalmente, socialmente isso é naturalizado, eles já colocam esse indivíduo num risco maior de estar em burnout. Claro que isso não é exclusivo do ambiente do profissional de saúde, isso vale para professores, vale para pessoas que trabalham em corporações que têm metas muito grandes e uma jornada muito extenuante, mas aqui já mostra para a gente alguns sinais. Uma segunda característica que também aponta para a gente um alarme é se aquele trabalho dá ao profissional pouca autonomia, ou seja, ele faz parte da tomada de decisão ou ele é uma engrenagem que tem que fazer metas muito grandes, muitas vezes intangíveis, sem poder trabalhar com a forma que ele considera mais correta ou mais prática para executar aquelas funções que ele precisa. Então isso também é um sinal de alarme. E existem algumas características que a gente não pode deixar de falar também, que até aqui a gente está falando de ambiente de trabalho, mas do indivíduo que também podem contribuir para o que a gente chama de burnout. Um exemplo é o perfeccionismo. Então, pessoas que têm aquela tendência de se cobrar demais, de entregar sempre o melhor, elas muitas vezes vão entender que perfeccionismo é qualidade. Mas essa mesma qualidade ela tem uma face obscura, que é a dificuldade de entender que nem sempre a gente vai conseguir entregar o perfeito, mas sim o possível. Então, são pessoas que têm dificuldade de descansar, dificuldade de aprender com os próprios erros, porque elas se sentem sempre insuficientes. Então eu vou olhar primeiramente para qual que é o ambiente de trabalho desse indivíduo e se o ambiente por si só também já é um fator de risco. O segundo ponto, eu tenho que buscar entender se esse estresse que essa pessoa está passando, ele é pontual ou ele é crônico. Porque o burnout é um estresse crônico. Ou seja, imagina, por exemplo, que eu estou num trabalho que eu tenho uma relação emocional e de gratificação muito positiva, mas que eu estou passando num contexto ali de aumento de metas pontual.
é natural que eu fique mais estressado, mais sobrecarregado, ainda que aquele trabalho seja um trabalho equilibrado. Agora imagina se eu te falo que nos últimos meses ou talvez nos últimos anos eu me sinto nessa exaustão. Aqui eu já começo ali a acender o sinal de alarme. E uma outra coisa que eu gosto muito de colocar com os pacientes quando eu estou fazendo essa avaliação. Como que era a relação com o trabalho antes das coisas se tornarem o que elas estão agora? Por exemplo, eu vejo muito entre profissionais da saúde as pessoas se questionarem se elas têm vocação para fazer o que elas fazem, mas isso vem de uma desilusão ao longo do tempo. São pessoas que são altamente empáticas, gostam do que fazem, sentem que elas trazem um resultado na vida das pessoas, mas elas começam a perder o brilho em relação à profissão, que é esse que a gente chamava antigamente, né, de cinismo, mas que é hoje considerado distanciamento emocional. A pessoa vai se sentindo cada vez mais desconectada daquilo que ela faz e do bem-estar que aquilo gera. Então, é um processo que ele vem de médio e longo prazo. Ninguém burnouta do dia para a noite. E é interessante a gente frisar essa parte, Edu, porque o burnout ele é uma consequência, então, da falta de gestão ou da má gestão do estresse de uma maneira crônica. Então, uma pessoa que tem uma meta ali de maneira aguda, porque teve um problema na empresa e que vai resolver ali de maneira em 1 semana, 2 semanas, não vai ser essa meta que vai fazer com que essa pessoa tenha um episódio ali de burnout. A questão é isso ser de maneiras sucessivas, né? Então, se a pessoa cronicamente está sendo submetida a metas muito altas, irrealistas, e a pessoa começa a se cobrar, começa a se comparar, ou está num ambiente de fato muito competitivo, e essa falta de gestão por conta desse estresse crônico que faz com que a pessoa tenha esse episódio, né? Exatamente. E é bom lembrar aqui, Ju, que da mesma forma que as pessoas têm dificuldade de diferenciar estresse de trauma, por exemplo, a gente tem dificuldade de diferenciar estresse de burnout. Estresse é aquela demanda que vai me gerar uma necessidade de me mobilizar. Então eu tenho um relatório para entregar, eu tenho uma atividade que eu preciso cumprir, eu tenho uma habilidade que eu preciso desenvolver para executar bem o meu ambiente de trabalho. Aquilo ali é um exemplo de estresse. Eu preciso de um nível controlado de estresse para eu ter uma boa performance. Inclusive, se a gente olhar a curva de inoculação de estresse, é uma curva de performance que ela basicamente vai mostrar o seguinte: a ausência de estresse é tão danosa quanto um estresse acima da minha capacidade de adaptação. Então, ter estresse no trabalho faz parte do trabalho. O que eu não consigo normalizar é níveis elevados e persistentes de estresse para cima da minha capacidade de adaptação. Ou seja, aquilo rompe ali a barreira de equilíbrio. Então, a pessoa ela não consegue se adaptar mais de tanto estresse que ela vem sendo submetida de maneira constante ali, de maneira contínua. Sim. E assim, Edu, quando algo é descrito de maneira muito recente, né, a década de 70 e década de 80 foi ontem, né, para a ciência, eu fico me perguntando se isso foi visto de maneira tardia, se o burnout sempre existiu e só que ninguém olhou para isso e nomeou dessa forma, ou se a nossa relação com o trabalho vem mudando com o tempo e isso está fazendo com que as pessoas adoeçam por conta do trabalho. Por que eu digo isso? Na década de 70, quando nomearam, né, o burnout, como burnout em inglês seria um queimar por inteiro, né? Esse psicólogo, ele nomeou burnout vendo residentes, vendo enfermeiros, vendo profissionais de saúde, e ele descrevia esses profissionais, esse cansaço, essa fadiga, como se fosse uma vela acesa nas duas pontas. E essa vela que é acesa em duas pontas queima mais rapidamente e se queima por inteiro, né? Então, foi essa visão que ele teve dos profissionais. E aí eu fico me perguntando, assim, é um processo novo, de fato? A gente tem mudado a nossa relação com o nosso trabalho? A nossa relação com o nosso trabalho tem sido mais tóxica nesse sentido? Ou é um processo que sempre existiu, de séculos atrás, só que agora a gente deu um nome para isso? Eu vejo, Ju, que é uma sobreposição de fatores. A gente pode pensar que o burnout sempre existiu, mas ele está sendo conhecido agora, porque hoje a gente consegue entender que existe uma regulamentação de leis trabalhistas que é muito mais cautelosa para avaliar o bem-estar do trabalhador. Coisas que eram normalizadas como o assédio hoje não são mais, então a gente tem mais conhecimento e uma consequência muito clara do acesso à informação é que as pessoas começam a entender que nem tudo deve e pode ser naturalizado. Muita gente certamente sofreu de burnout em outros momentos, mas nem sabia o que era e se isso existia. Mas agora a gente pode falar também de